O corpo humano tem um dos sistemas de segurança mais sofisticados que se pode imaginar. Nessa análise, a gente vai desvendar como ele aprende a diferenciar quem é amigo de quem é inimigo e como guarda na memória cada ameaça que encontra. E hoje, o foco é esse. Vamos explorar os protocolos de alta segurança que impedem o corpo de atacar a si mesmo. E, ao mesmo tempo, entender como ele aprende a lembrar de cada inimigo que já enfrentou. Então, vamos mergulhar nisso. Basicamente, a gente vai testar duas hipóteses centrais. A primeira é: será que o sistema imune precisa mesmo de uma confirmação dupla para atacar? E a segunda, será que a tal memória imunológica realmente o torna mais rápido e forte numa segunda vez? No final, a gente vai ver por que isso é fundamental para tudo, de infecções até vacinas. Tudo começa com essa ideia de segurança reforçada. Mas como é que funciona, na prática, essa tal autenticação de dois fatores do nosso corpo? Bom, o processo se inicia com umas células bem específicas, as células apresentadoras de antígenos, ou APCs. A melhor forma de pensar nelas é como batedores de elite, patrulhando o corpo em busca de qualquer coisa fora do lugar. Mas veja bem, o trabalho desses batedores não é só dar um alarme geral. É muito mais preciso que isso. Eles precisam coletar e apresentar a prova do crime, por assim dizer. E existe um protocolo bem rigoroso para isso. Primeiro, a APC captura o invasor. Depois, ela processa, ou seja, quebra as proteínas dele em pedacinhos identificáveis. E por fim, ela apresenta essa prova na sua superfície usando uma molécula chamada MHC. Essa apresentação da evidência é o primeiro passo, o sinal 1, para ativar a resposta. É como se a APC mostrasse um documento de identidade do invasor por uma célula de segurança, a célula T. E aqui vem a questão central, né? Será que só identificar um suspeito já é motivo suficiente para começar um ataque em massa, que pode até ser destrutivo? A resposta do corpo é um sonoro não. Não é suficiente. Para evitar um erro que seria catastrófico, o sistema exige um segundo sinal, uma confirmação final. É exatamente aqui que entra a nossa autenticação de dois fatores. O sinal 1 identifica a ameaça, respondendo à pergunta o que é isso. Mas é o sinal 2, essa interação entre as moléculas B7 e CD28, que confirma que o perigo é real e precisa de uma ação imediata. Ele responde à pergunta: isso é mesmo perigoso? Agora, o mais interessante é pensar no que acontece se esse segundo sinal, essa confirmação, não aparecer. A célula T simplesmente não responde. Ela entra num estado chamado anergia. É como se fosse desativada. Isso confirma de forma brilhante a nossa primeira hipótese. Sem a coestimulação, sem o segundo sinal, não tem ativação. A trava de segurança funciona. Ok, a ameaça foi confirmada com 100% de certeza. Agora o sistema não só neutraliza o perigo, mas ele também começa um programa de treinamento de forças de elite. Tudo para garantir que esse inimigo nunca mais seja esquecido. E esse treinamento acontece num lugar bem especial, uma verdadeira academia militar chamada Centro Germinativo. É lá que as células B, que são as futuras produtoras de anticorpos, passam por um treinamento super rigoroso. A primeira fase do treino é a troca de classe. É como se elas trocassem uma arma padrão por um armamento de ponta, super especializado para aquela ameaça específica. Depois vem a maturação de afinidade. Aqui, elas refinam a mira. Os anticorpos são ajustados para se ligarem no inimigo com muito mais força, com muito mais precisão. E as células B que se formam nessa academia se tornam células de memória de longa duração. Elas são a base da memória imunológica do corpo. Certo, mas como é que todo esse treinamento se reflete na prática, quando o mesmo inimigo aparece de novo? Isso nos leva direto para a nossa segunda hipótese. A resposta do corpo tem que ser muito melhor na segunda vez. Vamos ver os dados. Essa tabela deixa a diferença claríssima. Olha só, a velocidade de resposta que era de dias ou semanas passa a ser de horas ou dias. O tipo de anticorpo muda para o IgG, que é mais eficaz, e a afinidade, ou seja, a força com que ele se liga no alvo, é muito, muito maior. Ou seja, o resultado final é uma resposta mais rápida, mais forte e bem mais específica. Isso confirma perfeitamente a nossa segunda hipótese. O poder da memória imunológica é algo real e, francamente, impressionante. Ok, a biologia por trás disso tudo é fascinante, sem dúvida. Mas por que entender essa ativação segura e essa memória adaptativa é tão crucial para a medicina moderna? Simples. É exatamente por isso que as vacinas funcionam tão bem.
Elas, na verdade, criam um campo de treinamento para o nosso sistema imunológico, gerando essas células de memória sem que a gente precise ficar doente de verdade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para o futuro. E se a gente conseguir aprender a controlar esses sinais de ativação? Será que seria possível, então, impedir que o sistema imunológico ataque o próprio corpo por engano, como acontece nas doenças autoimunes? Fica aí a reflexão.